Olá, tudo bem? Sou Minoru Ueda. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre 3 técnicas comprovadas no dia a dia para aumentar suas emoções positivas e também no ambiente científico, comprovado pelas cientistas que trabalham e os cientistas que trabalham a psicologia positiva. Dentre eles, o professor Dr. Martin Seligman. Na virada do século, o Dr. Martin Seligman assume a Sociedade Americana de Psicologia nos Estados Unidos como missão de trabalhar, desenvolver, propagar o movimento da psicologia positiva. E nesse ambiente, ele, como cientista também estudioso do processo da psicologia e da psiquiatria também, muitos anos de experiência de clínica também, e também no dia a dia, ele percebeu que o movimento da psicologia positiva era necessário um embasamento também científico. E dentre esses trabalhos, todo o trabalho, foi o trabalho das pesquisadoras ligadas às emoções positivas, como a da doutora Barbara Fredrickson, autora da obra Positividade, esta obra aqui, e da doutora Sônia Lu-Burvoniski, autora do livro Ciência da Felicidade, essa obra aqui, tá? Ambas pesquisadoras com mais de 20 anos nas suas pesquisas, a professora Barbara Fredrickson trabalhando as emoções positivas, as 10 emoções positivas, e a doutora Sônia Lu-Burvoniski observando a questão da ciência da felicidade, mas acima de tudo, a jornada de gêmeos univitelíneos e percebendo o quanto que de repente tinha de impacto ou não a questão genética e ela comprovou através dos seus estudos. Então, imagine, um estudo longevo, observando o quanto que aqueles gêmeos univitelíneos, por exemplo, um dos exemplos que ela ofereceu, gêmeos que nasceram em ambientes de muito desafio, pais e mães com muito grandes desafios, e ambos, um deles continua a jornada dos pais, e o outro transformou a sua vida desenvolvendo valores de família, trabalhando a questão do voluntariado, a questão também empresarial, ou seja, 2 movimentos diferentes. Então, todas essas questões ligadas às emoções, todas essas ligadas às questões ligadas principalmente de como que eu posso liderar positivamente a nossa vida, vamos conversar aqui. Vamos conversar sobre técnicas, então, que é muito importante, né, o quanto que a gente pode desenvolver. Dentre isso, eu quero conversar sobre um dos estudos muito bacana que existe nessa obra, Florescer, e o quanto que o nosso ambiente familiar, quanto as nossas relações familiares, o quanto que a abordagem que o professor Isamitiba, num livro fantástico, Quem Ama, Educa, então a gente principalmente delegar para a escola a educação, nós temos aí, tem essa questão mais do dia a dia, a educação emocional, é uma questão muito importante para nós, educadores, também nós trabalharmos. Mas eu estou falando com pai, mãe, avô, avó, tia, tio e qualquer profissional, porque no ambiente corporativo, no nosso ambiente de trabalho, a gente também influencia. E as emoções positivas também são muito importantes para o nosso processo do dia a dia, porque a gente sabe, né? A gente tem trabalhado muito nos workshops de criatividade e inovação, abordando a importância dos aspectos do flow, dos aspectos dos pontos fortes e também da mentalidade de crescimento. Tem vídeos no nosso canal que a gente aborda. Mas vamos conversar aqui com essa obra Florescer, que é uma das primeiras obras da psicologia positiva. A primeira obra que o Dr. Martin Seligman escreveu foi A Felicidade Autêntica. E logo em seguida ele também escreveu essa obra Florescer. Na obra Florescer é assim, o bate-papo ele faz a seguinte reflexão. Conversando aqui, o subtítulo é assim, ó, Educação Positiva ensinando o bem-estar aos jovens. Então ele falou assim, primeiro uma pesquisa, pergunta número 1, em uma ou 2 palavras, o que você mais deseja para seus filhos? Se você for como milhares de pais e mães que pesquisei, você terá respondido felicidade, confiança, contentamento, realização, equilíbrio, coisas boas, bondade, saúde, satisfação, amor, ser civilizado, sentido,
e coisas do tipo. Resumindo, sua maior prioridade para seus filhos é bem-estar. Pergunta número 2. Em uma ou duas palavras, o que a escola ensina? Eu não sei se no ambiente, né, no ambiente assim, como fala, pré-primário, jardim, não sei. Mas depois que começa a entrar na corrida dos ratos lá, que a gente fala, né, do desafio do dia a dia, né, aquilo, né, eu sempre, minha filha hoje está no ambiente universitário, tudo isso, mas tanto eu quanto a minha esposa, a gente sempre teve uma preocupação vestibular, preparar para o vestibular é importante, mas e a jornada dela até preparar no vestibular? Então isso é muito importante, tá? Sim, ela estuda numa escola pública, ela estuda numa das melhores universidades do Brasil, numa das melhores entidades lá, sim, mas a nossa preocupação também foi garantir essa questão da inteligência emocional e das emoções. Mas vamos continuar aqui, ó. Pergunta número 2. Em uma ou duas palavras, o que a escola ensina? Se você for como em outros pais, será respondido: realização, capacidade de raciocínio, sucesso, conformidade, alfabetização, matemática, trabalho, avaliação, disciplina e coisas afins. Resumindo, a escola ensina a ter êxito no trabalho. Observe que quase não há superposição, ou seja, alinhamento entre as duas listas. E aí, as pessoas, eu tenho ouvido e converso muito com os pais, com mãe, e falo assim, nossa, meu filho, tal, teve um conflito assim e não consegue realizar. E no ambiente acadêmico, então, na faculdade, é um grande desafio também. Eu falo com a minha filha, ela fala, pai, você tem que dar umas palestras de inteligência emocional lá na faculdade. Eu já até fiz, há um tempo atrás, na Universidade de São Paulo, nessa área de engenharia lá com o pessoal, através do Instituto Mário Covas, da Associação dos Engenheiros Politécnicos, teve um convite para alguns pesquisadores da Faculdade de Economia e Administração. Durante 3 anos, eu fiz um trabalho de mentoria com jovens alunos ou formados engenheiros que a gente trabalhava gestão, eles já estavam fazendo seus estágios e tudo isso. Tem que conectar. Esse é um convite que a gente sempre faz para as áreas técnicas. A minha amiga e professora Márcia Vespa sempre fala isso. Os conhecimentos técnicos, as competências técnicas é a chave que abre a porta para o mundo do trabalho, o mundo organizacional. O que vai, não sei se garantir, né, mas vai criar uma continuidade de qualidade, tanto de vida, de trabalho, são as competências emocionais, as competências comportamentais, lidar com gente, ter escuta ativa, trabalhar com feedback, seja de correção, de desenvolvimento, de reconhecimento, trabalhar incentivando a equipe. Então isso é muito importante. Mas vamos voltar aqui à educação positiva. E essa educação positiva, o Dr. Martin Seligman, ele diz o seguinte, como que a gente então pode trazer essa dinâmica para a nossa casa, para a nossa relação, para a nossa atividade profissional? E ele fala assim, vamos exercitar o exercício das 3 coisas boas. Então, uma das técnicas, ele trabalha aqui, ó. Escreva diariamente 3 coisas boas que aconteceram no dia. Você pode até falar com o seu filho, com a sua filha, com o jovem, com o seu colaborador, com o seu liderado, 3 coisas boas que aconteceram durante a semana. As 3 coisas boas podem ser de pequena importância. Por exemplo, eu respondi certo uma pergunta realmente difícil. Eu, no trabalho, na atividade, eu pude auxiliar determinado cliente com uma informação. Ontem eu estava em reunião, fazendo uma reunião de alinhamento, nós vamos fazer um trabalho durante o ano, é um ciclo de palestras para a equipe de atendimento. Uma equipe de atendimento, call center, né, o call center, mas equipe de atendimento que tem mais de 300 colaboradores, e nós vamos fazer um trabalho relacionando as questões, os pontos fortes, a questão do Ikigai, né, do engajamento, de observar tudo isso, mas uma questão muito bonita que eu ouvi das psicólogas que estavam organizando tudo isso, ela falou assim, professor, o que a gente quer realmente é que eles redescubram o potencial. Foi por isso que eu tive a ideia de desenvolver essa conexão com esse vídeo através da obra do Dr. Martin Seligman aqui, porque ele faz aqui, dentro dessas perguntas, perguntas como
aqui que a gente vai compartilhar. E aí eu, alinhando com as psicólogas, falo assim, professor, genial, vamos praticar, vamos fazer uma jornada, né, com eles e com ela de uma forma dinâmica. Então, ó, por que essa coisa boa aconteceu? O que isso significa para você? Então, você chega para o seu filho e sua filha, ela vem comentar. Isso é natural, né? Minha filha queria comentar o dia inteiro o que aconteceu na escolinha, tudo isso. E aqui, onde a gente mora, na cidade, a gente pega trânsito, e era uma boa oportunidade de ela falar. Então, por que essa coisa boa aconteceu? Aí, essa é uma conexão, porque isso independe da idade, tá? A atendente lá, ela falou, isso aconteceu porque eu estava com a tela ligada e eu observei o histórico desse beneficiário aqui, desse cliente aqui. E a criança, ela pode falar assim, essa coisa boa aconteceu porque a minha coleguinha, né, eu emprestei a borracha para ela, não sei. E aí você vai comentando, porque essa um dos aspectos muito importantes. Quando a gente faz a conexão nos workshops de mentalidade de crescimento, e quando a gente aborda também nas sessões de mentoria, nas conversas, nas devolutivas, durante esses anos, eu percebi o seguinte, que quando a pessoa tem muito talento para algo, por isso que o mindset fixo, ele está muito ligado àquela pessoa que fala assim, eu sou bom nisso, eu tenho talento nisso, e só nisso eu vou ficar. E não consegue abrir e fazer conexões com outras ciências, não tem uma escuta ativa, a pessoa não acredita que tem uma relação com algo que ele ou ela fez antes, ou tem uma relação que a outra pessoa também impacta, tem uma relação com o ambiente onde ela ou ele esteja. Por isso é muito comum a gente perceber que tem pessoas que têm uma curva de aprendizado e falam assim, então o ambiente eu tinha, mas agora eu não tenho no ambiente universitário. Então a empresa eu tinha, de repente, uma proatividade e aqui eu não tenho. Se ela fica com um mindset, um modelo mental fixo, mindset fixo, ela ou ele não consegue observar as conexões que tem, não apenas através das atitudes do outro, mas como ele ou ela pode alterar sua percepção, colocar óculos diferentes para colocar-se no lugar da outra pessoa, ou até mesmo ter autoempatia, falar assim, peraí, eu errei aqui, o fracasso só tem sentido se eu ficar ruminando. O fracasso, ele tem um dispositivo positivo se eu observar que foi um feedback, para eu direcionar qual foi a minha intenção. E quando o Dr. Mark Seligman, ele sugere que a gente faça, né, tem uma sugestão, de falar, por que essa coisa boa aconteceu? Começa a observar que existe uma razão. E quando a pessoa observa essa estratégia, ela fala, opa, essa estratégia também eu posso utilizar lá na escola, posso utilizar na festa, se for uma criança, né? Eu posso utilizar no acampamento, eu posso utilizar tal, ou profissionalmente, é uma técnica de atendimento, eu posso utilizar essa técnica de atendimento, ou se você está trabalhando o processo de, eu utilizei a escutativa, eu fiz uma repetição, eu fiz a paráfrase para entender o que a outra pessoa está falando e, acima de tudo, comprovar que a outra pessoa eu estou tendo atenção nela. Essa é a técnica que a minha esposa faz. O Eda, repete o que eu falei, repete o que eu falei. Então, pessoal, uma outra questão aqui, ó. O que isso significa para você? Então, a criança veio falar para você. Isso é muito importante, pessoal. A gente vive numa correria muito grande e é um dos aspectos muito bacanas quando a gente fala, poxa, o que o online possibilita de você compartilhar conhecimento é isso. A gente fica numa correria e a gente não entende o significado da outra pessoa. Por isso que diálogo é dia, é troca. Eu sempre repito, logos é significado. Só tem diálogo quando você entende o significado da outra pessoa. O significado da outra pessoa, como a comunicação não violenta fala, pode ser sentimento, pode ser separar o que é necessidade, entender quais as emoções positivas que estão lá. E aqui é bom a gente compartilhar o que são as 10 emoções, porque a criança, ou o seu colaborador, ou a pessoa que está ao seu lado, você fala assim, ok, aconteceu isso, né? O que isso significa para você? Talvez ela ou ele fale que das 10 emoções, uma delas, alegria, gratidão, serenidade, interesse, esperança, orgulho, admiração,
diversão, inspiração, amor. Esse estudo não foi assim, saiu do nada. Mais de 20 anos de estudo que a professora Barbara Fredrickson e seus pesquisadores vão percebendo que são essas emoções que trazem todo um processo de desenvolvimento. A teoria da professora Barbara Fredrickson é ampliar e construir, ou seja, amplia sua visão, amplia suas conexões, amplia e desenvolve conexões com as outras pessoas. Afinal de contas, um dos grandes objetivos da nossa vida é nós nos relacionarmos melhor com a outra pessoa. Mas se eu não entendo qual é a emoção que significa também para mim, fica muito difícil eu entender a emoção do outro. Então, um dos benefícios, como que a gente pode cada vez mais ter essas técnicas, né, para a gente aumentar as nossas emoções positivas, é através desse processo da educação positiva, que o Dr. Martin Seligman, então, ele acrescenta aqui, muito bacana, numa terceira pergunta. Como você pode obter mais disso no futuro? Então, vamos imaginar a criança, né? Então, a gente trabalhava muito isso com as crianças lá no movimento escoteiro. Então, a criança, ela conseguia atingir lá a sua graduação, ela conseguia, de repente, desenvolver lá algo e recebia o seu feedback. Então, o que isso significa? Isso significa que eu pude ajudar tal coisa, eu pude aprender um pouco mais sobre dar os nós lá do escoteiros. Como que de repente isso pode você obter mais dessa sensação? É a criação, olha, eu posso criar uma ligação com uma determinada especialidade, que é a especialidade técnica de pronto-socorros, que é do pessoal de escoteiro e tal. Então você vai trazendo estratégias para que ele possa praticar mais. Opa, e a gente traz a questão do mindset de crescimento. Esforço, prática e aprendizagem contínua. Perceberam como que tudo isso está conectado quando você percebe a questão da força das emoções positivas através de perguntas? Vamos só rever as 3 perguntas aqui, ó. Por que essa coisa boa aconteceu? O que isso significa para você? E como você pode obter mais disso? Isso é muito legal porque você vai em todos os tempos, tanto no tempo passado, o que aconteceu de bom para você, o que isso significa para você agora e como você pode atingir isso no futuro. E tudo isso vai gerando essas emoções positivas. Mas vamos, o vídeo está acabando, mas eu tenho que compartilhar outra técnica, que é uma técnica que é fantástica, que é o Diário da Gratidão. O Diário da Gratidão, vocês já conhecem, muita gente já conhece, já pratica, mas o Diário da Gratidão, ao mesmo tempo, é bacana quando você está fazendo... O que é o Diário da Gratidão, Ueda? Diário da Gratidão você pode fazer em qualquer momento, mas é bacana fazer, por exemplo, à noite, e você escreve, é bom escrever. Então, eu sou grato a isto, a essa pessoa, a este acontecimento. Essa é uma forma de você estar no processo presente naquele momento e observar o que aconteceu no seu dia a dia. Por quê? Porque a nossa qualidade de vida tem a ver com as perguntas que a gente faz. E as perguntas que a gente faz levam para o foco. E quando a gente faz esse processo do foco, é interessante porque vai tendo benefícios. E aqui esses benefícios, a gente vai, por exemplo, ancorando. O que é ancorar? Vai fazendo relações com pelo menos 3 perguntas aqui, ó. O que aconteceu nas últimas 24 horas que te fez grato? Segundo, qual qualidade ou talento você reconheceu e sente nessa gratidão? Um talento, um ponto forte. E um terceiro aqui que é muito legal. Se pudesse agradecer por algo que ainda não aconteceu, mas que deseja muito que acontecesse, o que seria? Vamos lá? Nós falamos sobre as 3 perguntas lá do Martin Seligman e terminamos com o Diário da Gratidão. E esse Diário da Gratidão é: se pudesse agradecer por algo que ainda não aconteceu, mas que deseja muito que aconteça, o que seria? O que seria? Escreva aqui no canal, escreva aqui no nosso diálogo, aqui nas nossas conversas aqui. Transformando sempre conhecimento e ação. Para a gente transformar conhecimento em ação, compartilha esse vídeo com o seu amigo, com a sua amiga. Até o próximo vídeo, eu vejo você na próxima oportunidade. Valeu, tchau, tchau.